Então, gente, aqui chegando na segunda parte da mensagem, aqui pela nossa rádio, pelo nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB, e o tema da mensagem: Jesus te quer por perto. E dentro aqui desta segunda parte, vamos estar falando sobre Ele oferece alívio e descanso. Olha só que coisa linda, né? Porque Ele está por perto. Falamos sobre a intimidade na primeira parte, falamos sobre o refúgio e agora ele oferece alívio e descanso. Interessante que, se você for ver na palavra, ele não vai dizer eu vou tirar de uma vez, você não vai ter mais problemas. Ele diz vai ter alívio. Você vai ter descanso, aliviar, tirar um pouco o peso, né? Ele não vai tirar tudo, não. Porque Deus sabe a nossa limitação, Ele nos conhece, Ele sabe como agir, como intervir, como operar. E esse texto, quando nós falamos sobre alívio, lembra-me de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa de Deus, Jesus te quer por perto para aliviar o peso que você carrega. Qual o peso, querido, querida, que você tem carregado na sua jornada, na sua caminhada, na sua vida, aquilo que tem lhe embaraçado, né? Tirado o foco, as tuas perspectivas. Porque todos nós temos um peso. Carregamos um peso. Isso aí depende do teu grau de santidade, teu grau de busca de Deus, o teu tempo de crente, o teu tempo de pessoas que conhecem a Deus. Isso depende se você ora todos os dias, independe se você lê a palavra todos os dias. Todos nós carregamos um peso. É a família, que é um peso, é as questões humanas, é o boleto que chega, a enfermidade que bate a porta, é os filhos, é o cônjuge. Então é um peso que temos que carregar, que temos que suportar. E se você, queridos, queridas, não estiver com Deus, você não vai aguentar. Você não vai suportar. E é necessário que estejamos com Ele. Ele faz o convite: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Interessante, eu conheço pessoas que lidam com problemas, situações extremas, e eu até digo assim, como é que esta pessoa tem suportado tudo isso? E a resposta é Deus. Quando Jesus está perto, quando Jesus se faz presente na vida do ser humano, ele consegue vencer as intempéries, os problemas, as dificuldades da vida. Tem um texto aqui de Isaías 26, Isaías 26, o versículo 3. Eu acho lindo este versículo. Eu quando comecei a preparar esta mensagem, e veio logo na minha mente este versículo. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Olha só, queridos, queridas, que versículo lindo.
tu conservarás em paz. Deus, aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Este versículo aqui nos leva a pensarmos qual é a pessoa que ele está falando aqui. Que é o tipo de ser humano que o profeta usado por Deus está falando aqui. Que aguenta as cargas da vida, os problemas, as intempéries, as contrariedades. Quem é este? É aquele cuja mente está firmada em Deus. É aquele que Deus está perto. É aquele que confia, sabe, que acredita, tem luta, tem problema, tem, mas eu confio no Deus de milagre, no Deus poderoso, no Deus que vence batalha, no Deus que diz para mim, esforça-te, tem de bom ânimo, levante-se, marche, avance. Então é dentro desse contexto que a palavra nos orienta, que a palavra nos exorta, que a palavra nos ensina, e é muito forte este versículo. Tu conservarás em paz. Sabe o que quer dizer com isso aqui? Que vai ter um momento, a dificuldade, o peso, os traumas, e você vai estar tranquilo. Você vai estar tranquilo, porque vai vir enxurradas de informações, vai vir uma enxurrada de notícias, e você vai ter serenidade para absorvê-las e olhar para Deus e dizer: Deus, é contigo, porque em ti eu confio. Como diz lá o salmista, nas sombras das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. É forte. Isso é uma grande verdade. E falando sobre este oferecer alívio, eu quero trazer aqui alguns versículos que se encontram em Salmos. O Salmos 73, versículo 26, diz assim a palavra: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O salmista está dizendo: vai vir a pressão sobre a carne, vai vir a pressão sobre o coração, a emoção emocional, mas Deus é a minha fortaleza. Ele é que me fortalece e a minha porção para sempre. Ele está dizendo: vai ter problema, vai ter pressão, vai ter luta, vai ter embates, mas em Deus, o meu coração confia em Deus, e é nele que eu me refugio, é nele que eu busco auxílio, é nele que eu busco a proteção, é nele que eu busco. E é isso que nós temos que vivenciar, queridos, queridas, a cada dia. Salmos 61, versículo 1 e 2 diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamo a ti, porque está abatido o meu coração. Davi aqui, ele entra na presença de Deus
Ele no versículo 3 ele fala ainda: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Versículo 4: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. E aqui o versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparar-lhe misericórdia e verdade que o preservam. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetualmente para pagar os meus votos dia em dia. Olha só, o salmista aqui orando. Ele entra na presença de Deus. Interessante que o salmista, ele usa muita expressão refúgio. Porque em meio às calamidades, os problemas, o salmista, ele aprendeu a se refugiar em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. Isso é algo lindo, é algo maravilhoso. Ele oferece alívio e descanso. Eu quero aqui concluir esta primeira parte lendo um versículo aqui que eu acho lindo e que vai ligar tudo aqui que estamos falando neste momento. Salmos 4. Salmos 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista aqui, ele ora a Deus. Estava angustiado, tinha problema, tinha dificuldade. Ele ora, ele clama auxílio, ele clama por ajuda. Interessante. Este versículo, eu achei ele lindo. Lá em casa, na hora da oração, nós falamos muito sobre estes salmos. Com as minhas meninas, com a minha esposa. E a gente fala muito porque à noite de sono, você vai dormir, você não imagina quantas coisas acontecem numa madrugada. Você não imagina as coisas que se levantam até numa madrugada. E aqui Deus, ele nos dá descanso. Você vai se deitar e você vai dormir. Porque Deus, ele cuida, meu irmão. Deus, ele cuida de cada um de nós. Interessante esta proteção. Eu já falei aqui muitas vezes, eu tenho falado muito isso, porque é algo que eu estou vivendo. Que hoje eu cuido do meu pai. Então, praticamente já estou, acho, uns 7 a 8 meses com ele na minha casa. E no início foi muito difícil, porque tem que aprender, né, os toquezinhos, as coisas, e fui aprendendo, lidando. E sempre de madrugada eu acordava 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes para ver ele. E orando a Deus assim, para que Deus nos desse, sabe, sabedoria para lidar com as coisas, os problemas que se vêm, porque não é fácil você cuidar de um idoso com enfermidades, comorbidades. E eu sempre pedindo a Deus uma direção. Interessante, eu louvo a Deus porque hoje meu pai, ele está dormindo tranquilo, ele dorme, né? Tem o seu momento que ele se levanta para urinar de madrugada. Eu tenho minha cachorrinha lá que fica perto dele lá, fica ao lado, né, da onde ele fica deitado. Ela, quando percebe que ele se levanta, ela começa a latir. E é um sinal que eu vou lá e vejo como ele está. Mas o mais interessante de tudo é que tinha um momento que ele começava a dar uns gritos de madrugada, de dores, tá doendo, ai, 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 e a gente ficava preocupado. Isso foi uns 2 meses nessa agonia. E hoje, graças a Deus, eu estava até hoje lá no posto de saúde e fui pegar lá uma receita para ele, e eu comentando com a agente de saúde.
Eu disse, coisa linda. Hoje ele dorme tranquilamente, está muito bem, porque a oração, meu irmão, não é porque você é de Deus, se você está buscando a Deus, que você vai negligenciar a oração. Davi aqui era homem de Deus, homem que buscava a Deus todos os dias. E aqui ele tinha este sentimento de estar buscando a Deus. E eu pedia isso. E hoje, graças a Deus, o meu pai, ele dorme tranquilo. O meu pai hoje, ele descansa tranquilo. Ainda hoje acordei de madrugada, né, para vê-lo, e ele lá todo enroladinho, colhidinho, né? Isso é muito bom, meu irmão. Isso é muito bom, porque a gente vê a proteção de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe. Não é porque você é de Deus que você vai estar isento de problemas, de dificuldades, mas tudo é para a glória dele. E cada situação que nós vivenciamos é Deus mostrando e nos dizendo, olha, ei, eu estou cuidando de você. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, descansar em segurança. Então, quando nós temos este sentimento que Jesus te quer por perto, aí vivenciamos isso, que há um cuidado, há uma assistência, há algo lindo de Deus que acontece na nossa vida todos os dias. Então fica aí com esta segunda parte desta mensagem. Que mensagem linda, meu irmão. Deus está nos dando aqui neste momento, e aí você pode ouvi-la novamente. E vou deixar tudo no nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB é o nosso canal do YouTube, você pode ouvi-la novamente. Olha, muita coisa boa. Vai lá no canal, procura, e você não é inscrito, se inscreva. Só entrar no aplicativo do YouTube, na parte de busca, lá aquela lupazinha, você vai digitar Valdemir Costa PB, entrou no perfil, você se inscreve se você não é inscrito, e não se esqueça de tocar nos sinecos de notificações, os sininhos, para que você receba este material todos os dias. Entra palavras às 18 horas de Deus para a tua vida, tá bom? Então daqui a pouquinho eu voltarei trazendo a terceira e última parte desta mensagem, porque eu sei que Deus está te abençoando muito através desta mensagem, em nome de Jesus.